O medo de não passar no Enem e outros vestibulares é algo que atormenta muitos estudantes, o que é compreensível, afinal de contas a pessoa passa o ano inteiro estudando, se dedicando, abrindo mão de várias coisas, então é claro que no fim das contas ela quer colher os frutos e conquistar a tão sonhada aprovação. E pensar que existe a possibilidade dela fazer tudo isso e ainda assim não passar é algo que dá medo mesmo. Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Se tem um sentimento que surge em todos os atendimentos que eu faço e em praticamente todas as mensagens que eu recebo, esse sentimento é o medo. A verdade é que todo estudante, em algum momento, vai se deparar com esse sentimento aqui. Para alguns, será um sentimento mais brando, mais leve. Para outros, será um sentimento mais intenso, mais forte. De um jeito ou de outro, você precisa saber como lidar com ele, porque este medo aqui pode ser um obstáculo entre você e a sua aprovação. Acredite em mim, tá? O medo, ele é capaz de te desestabilizar e muito na hora de fazer prova. E dessa forma ele se torna um grande obstáculo, então a gente precisa adquirir ferramentas para lidar com ele. E antes da gente entrar nas estratégias em como lidar propriamente com esse medo, a gente precisa primeiro entender o medo, porque a gente só consegue lidar com aquilo que a gente conhece. Se você não conhece, não sabe o que está acontecendo, como que você vai lidar com esse sentimento? Não vai ter jeito. Então vamos lá, vamos entender o medo. O medo é aquele sentimento que surge quando a gente acredita que vai sofrer algum dano. Então a gente está ali diante de alguma situação que a gente acredita que pode nos causar algum tipo de dano. Este sentimento nos leva a ficar em um estado de alerta. Tanto que, quando a gente está sentindo medo, o que tende a acontecer com a nossa fisiologia, ou seja, com o nosso corpo? Começar pela nossa expressão facial, né? A gente arregala os olhos, levanta a sobrancelha. Isso tudo é para quê? Para enxergar melhor, para ver melhor, averiguar a situação. Então, o medo, ele é capaz de nos colocar, e ele vai nos colocar em um estado de alerta, de atenção. Você vai querer saber o que está acontecendo ali. E isso nos leva a agir muitas vezes, o que é super positivo. E tudo isso, gente, é feito para nos proteger. Os nossos sentimentos, eles são nossos aliados. Isso precisa ficar muito claro. Uma outra coisa que o medo vai fazer também, e ele pode fazer, é gerar uma paralisação. Paralisação. Então, você simplesmente paralisa diante do conflito, diante da situação, diante daquilo que está gerando esse sentimento aqui dentro de você. E é justamente essa paralisação aqui que muitas vezes leva as pessoas a se afastarem daquilo que elas querem. Uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui é que por mais que o medo pareça ser um vilão, ele tem cara de vilão, não é? Principalmente porque ele gera um desconforto. Quando se fala em medo, você não pensa assim, nossa, uma emoção super confortável de ser sentida, nossa, como eu amo sentir medo. Não, é uma emoção que gera desconforto. Ela gera um desconforto dentro da gente. E aí a gente começa a achar, então, que é um grande vilão. Até porque eu até falei aqui, né? Nossa, o medo ele pode ser um obstáculo no seu caminho para a aprovação. Mas você precisa mudar a sua perspectiva com relação ao medo. O medo, ele não é um vilão, tá? Por mais que ele gere desconforto, eu não tô aqui para negar, não. Ele gera mesmo desconforto. O medo, ele é nosso aliado. Sim, ele é o nosso aliado e a gente precisa saber como utilizá-lo a nosso favor, de modo que ele nos favoreça. Então, veja bem, o medo, então, ele é um sentimento que surge quando a gente acha que pode sofrer algum tipo de dano, ele pode nos colocar em estado de alerta ou pode nos paralisar, e quando ele paralisa, o que acontece? A gente se afasta daquilo que a gente quer, ele é visto como um vilão, porque ele gera um desconforto, mas ele não é um vilão, ele é um aliado. Todo sentimento existe para nos fazer bem. Ele pode estar comunicando isso de uma maneira bem equivocada, gerando desconforto, mas já parou para pensar que esse desconforto ele é necessário? Imagina se o medo ele não gerasse nenhum desconforto. Como que você iria lutar ou fugir de um leão? Se você sentiu medo, se deparou ali com um leão que está faminto
você simplesmente não sente nada. Você sente o medo, mas ele não gera desconforto nenhum. Não gera nada ali dentro de você. Você tá super confortável com aquele medo. Você iria fugir? Você iria tentar lutar? Não. Então, o medo ele precisa gerar esse tipo de desconforto para nos levar à ação, para fazer com que a gente faça alguma coisa a respeito do que está acontecendo. Mesmo quando ele gera um tipo de paralisação, isso ainda é fazer alguma coisa. Então, a gente precisa adquirir as estratégias agora para saber como lidar com este medo e transformá-lo em nosso aliado. Talvez tenham pessoas aqui que estejam com o pé atrás com essa ideia de que o medo não é um vilão, de que ele pode ser um aliado. E se você é uma dessas pessoas, tudo bem, eu entendo. É realmente estranho a gente ver o medo como um aliado ao invés de ser um vilão, tendo em vista que esse é um sentimento capaz de gerar tanto desconforto e tanto mal-estar. Então, eu entendo. E realmente, o medo é um sentimento capaz de gerar muito desconforto, mas essa não é a única face do medo. Deixa eu te dar um exemplo. Antes do primeiro dia de prova do Enem, eu atendi uma pessoa que chegou até mim falando o seguinte: Cláudia, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo de não passar e esse medo tá me deixando sufocada, tá fazendo com que eu me sinta incapaz de fazer a prova no domingo. Toda hora eu fico pensando que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta, que eu não vou passar, que não vai dar certo, que vai cair um tema de redação bizarro, que eu não vou saber como escrever, eu não vou saber nada sobre o tema e vai ser horrível. E esse medo tá me sufocando muito, eu tô com muito medo de não passar. E aí a gente começou a trabalhar, então, esse sentimento. A primeira coisa que eu pedi pra ela fazer foi descrever em termos visuais como que era esse medo. E ela veio com uma descrição até um pouco macabra, assim. Ela falou que esse medo, ele tinha uma forma de monstro, assim. Ele parecia uma mancha preta, muito, muito sombria, muito escura. E esse medo ia se aproximando dela e ia se enrolando nela toda, começando lá dos pés, ia subindo na perna, na coxa, no quadril, na barriga, no peito e ia chegando aqui no pescoço, se enrolando. E ela falou que quando chegava aqui, ela ia se sentindo sufocada. Aquele medo parece que tirava todo o ar dela. E nesse momento ela sabia que ela estava dominada por esse sentimento, porque ela não conseguia nem se mexer mais. Esse medo estava fazendo com que ela paralisasse e ela se sentisse completamente incapaz de enfrentar o desafio que estava por vir, que era fazer o primeiro dia de prova do Enem. Essa representação visual, ela é muito interessante, porque a gente precisa dar cara para os nossos medos, a gente precisa dar uma cara mesmo, sabe? Dar uma representação em termos visuais do que é isso que a gente está lidando, porque um sentimento ele pode ser uma coisa muito abstrata, mas a gente consegue passar e criar uma imagem para esse medo, por mais que isso seja desconfortável. E tenha certeza de uma coisa, minha cliente se sentiu desconfortável sim, na hora que ela estava descrevendo esse medo, mas ao final ela se sentiu melhor, sabe por quê? Porque ela deu uma cara para esse medo, ela sabia com o que ela estava lidando, e é por isso que é tão importante a gente fazer isso. Se você fosse dar uma cara pro seu medo de não ser aprovado, como que seria esse medo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber como seria o medo de vocês. Depois a gente vai ver aqui como lidar com isso, tá? Então não se preocupe. Depois que a gente veio com essa representação visual e ela teve clareza a respeito de como era o medo dela, chegou o momento da gente então fazer as pazes com esse medo. O que acontece? Como a gente passa ali anos, às vezes, da nossa vida enxergando esse sentimento como um vilão, o que acontece? Ele também é visto como um inimigo. Já parou pra pensar nisso? O vilão, ele é o quê? Ele é um inimigo, não é? Ele é ali um antagonista, ele é o seu inimigo, alguém, né, ou algo que você precisa combater. E aí o que acontece? Diante desse sentimento, as pessoas começam a resistir muito, elas começam a rejeitar esse sentimento. Então entra aqui em um processo de muita rejeição do sentimento. O que não é nada bom, sabe por quê? Porque rejeitar um sentimento é o caminho para fazer com que ele cresça dentro da gente. Então a rejeição nunca vai funcionar. Só que o que acontece? São às vezes anos, meses, dias, né? Não sei, rejeitando esse sentimento. Pensando, eu não deveria me sentir assim, esse sentimento vai me atrapalhar, eu não deveria estar com medo de não passar. Eu estudei, eu não deveria estar me sentindo assim. E aí entra naquele processo de resistência, de luta contra o sentimento. O que faz com que ele ganhe mais força, mais espaço, gere mais desconforto ali dentro da gente.
E aí, o que acontece? A gente precisa, então, fazer as pazes com ele. Sim, fazer as pazes. Conversar com esse medo. Reconhecer a existência dele. Depois eu vou te mostrar exatamente como que você vai fazer as pazes com o seu medo. O ponto é que, depois que eu fiz isso com a minha cliente, depois que ela fez as pazes com esse medo, primeiro que ele mudou de imagem, ele mudou de cara. Ele não tinha mais essa cara toda sombria, de repente ele tava com uma imagem muito amigável, era um amigo dela, ele era todo colorido e tal, alegre, aquela coisa toda. E ela fez as pazes com ele e esse medo foi embora. E sabe o que foi mais interessante? Foi que ela descobriu que este medo foi justamente o que fez com que ela estudasse todos os dias ao longo do ano. Foi justamente o que fez com que ela não desistisse, não largasse os estudos, não jogasse tudo pro alto e fosse vender a arte dela na praia. Foi esse medo de não passar que fez com que ela mantesse a disciplina e a constância. Então, tá vendo? Essa é uma outra face do medo. O que de bom o seu medo tem feito por você? Você já parou pra pensar nisso? Te contei esse caso da minha cliente para te mostrar justamente isso. Todo sentimento tem duas faces e por mais que o medo seja um sentimento desconfortável, ele quer o nosso bem. Ele precisa gerar esse desconforto, percebe? Se ele não gerasse esse desconforto na minha cliente, por exemplo, ela não teria estudado. Provavelmente ela teria deixado pra lá, tô com medo de não ser aprovada. Ah, beleza, mas isso aqui nem mexe comigo, é indiferente e tal, então deixa pra lá. Às vezes ela teria adotado uma postura de deixar pra lá e não teria estudado. Mas como esse medo gerava um desconforto nela, ela já imaginava assim, nossa, imaginando que venha passando por tudo isso de novo. Não, eu vou estudar pra eu passar, pra eu conseguir conquistar a minha aprovação. Então todos os nossos sentimentos, eles querem o nosso bem. Não existe isso de sentimento querendo te prejudicar. Não, tá? Ele pode não estar sabendo como comunicar isso da melhor maneira, mas todo sentimento quer o nosso bem, quer defender e proteger alguma coisa ali dentro de nós ou alguma coisa que é importante pra gente. Nesse caso da minha cliente, por exemplo, o medo estava querendo que ela fosse aprovada e por isso ele estava ali. Ele estava ali, ó, matutando, ele estava ali dentro dela, gerando esse desconforto, gerando esse mal-estar para fazer com que ela fizesse a parte dela e com que aquilo que esse medo estava querendo evitar não se realizasse. E é por isso que a gente precisa aprender, então, a lidar com esse medo da melhor maneira. Então, bora falar sobre isso? Organizei em 4 passos básicos o que você precisa fazer para lidar com esse medo da melhor maneira. Enquanto eu for falando cada um dos passos, é interessante que você já vai colocando em prática. Dessa forma, você vai absorver mais o conteúdo e já vai saber exatamente o que fazer quando você estiver sozinha e precisar lidar com este sentimento aqui. Se você não quiser assistir primeiro, depois colocar em prática, tudo bem também, fica a seu critério. Vamos lá, então. O primeiro passo é entrar em contato com esse medo. Eu sei que pode ser desconfortável, eu sei que pode ser desgostoso, mas é necessário. Você precisa entrar em contato com esse sentimento. Esse sentimento faz parte de quem você é. Reconheça que esse sentimento está vivo dentro de você. Entre em contato com ele. Você é forte, você é plenamente capaz de sentir esse sentimento que está vivo aí dentro de você. É hora de parar de fugir do medo e é hora de olhar nos olhos desse medo. Encare esse medo de uma vez por todas. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Esse é o primeiro passo. Faça as pazes com o seu medo. Esse é o segundo passo. Enquanto você olha o seu medo nos olhos, peça desculpas a ele por todas as vezes que você o rejeitou. Peça desculpas a ele por você não gostar de sentir. Aceite o seu medo. Reconheça o seu medo. Aprecie o seu medo e peça desculpas por você ter perdido consciência do seu valor e de tudo o que ele quer fazer de bom para você. Peça desculpas. Aceite o seu medo. Diga a ele que ele faz parte da sua trajetória, ele faz parte de quem você é. Peça mais uma vez desculpas a ele por você não ter entendido muito bem o que ele quer fazer de bom para você. Peça desculpas. Verifique agora como está esse sentimento aí dentro de você. Ele diminuiu de intensidade? Ele está mais amigável?
Se for necessário, faça esse pedido de desculpas mais uma vez ou quantas vezes forem necessárias. O importante é que, pós segundo passo, você tenha feito as pazes com o seu sentimento e a sua relação com esse medo esteja mais amigável. Agora que você fez as pazes com o seu medo, é hora de ouvir o que ele tem a te dizer. Se ele ainda não falou nada, vire para ele e pergunte: medo, por que você está aqui? O que você está querendo me mostrar? Deixe todos os seus julgamentos do lado de fora e apenas ouça o que o seu sentimento está querendo te comunicar. Por fim, dê o quarto passo e agradeça ao medo. Agradeça por tudo de bom que ele quis e quer fazer por você. Diga a ele: obrigada, eu reconheço o seu valor, eu te aprecio e eu te aceito. Depois de fazer isso, deixe o seu medo ir. E aí, como que você está se sentindo agora? Como você está se sentindo com relação ao seu medo? Me conta aqui nos comentários. Se você é um estudante que está nesse período do vestibular e está sentindo bastante esse medo ou com alguma frequência, coloque esses 4 passos em prática. Essa é a melhor maneira para você lidar com esse sentimento. Isso vai trazer muito alívio e vai fazer com que você tenha uma relação muito melhor com o seu sentimento de medo. Você vai saber exatamente o que ele está querendo te comunicar e é aí que ele se transforma em um grande aliado. E olha só, se você é uma pessoa que está sentindo esse medo, saiba que não tem nada de errado com você. A gente ouve muito por aí, né? Que eu não deveria sentir medo, não deveria sentir ansiedade, não deveria sentir estresse, várias coisas do tipo. E realmente ficar muito imersa nesses sentimentos é prejudicial, mas sentir não é errado. Afinal de contas, você se comprometeu com um objetivo, você passou o ano inteiro se dedicando, estudando, fazendo a sua parte, abrindo mão de várias coisas, então é normal que surja esse medo. O importante é que você tenha as ferramentas para lidar com ele. E foi justamente isso que nós fizemos aqui. Lembrando que quais são os 4 passos que você precisa dar então para lidar com o seu medo de uma forma saudável e que vai fazer com que ele se transforme em um aliado e que você supere esse medo de não ser aprovado no vestibular. O primeiro passo é entrar em contato com esse sentimento. Depois você vai fazer as pazes com ele, ouvir o que ele tem a te dizer e agradecer a esse sentimento. Ao fazer isso, você vai ver como que a sua relação com o medo vai ser completamente diferente. Vai ficar muito mais fácil lidar com ele e superá-lo. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aqui o seu like. Não fique amarrando curtida, não. Se você gostou, curta aqui e se inscreva no canal. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.